Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto muito importante e que gera muitas dúvidas nas pessoas, principalmente naquelas que criam galinhas, que é a troca de pena das aves, né? Então existem vários fatores que ocorre essa troca de penas, né? O nosso criatório aqui, o Criatório Chácara das Flores, ele se encontra na região sul do nosso país. E aqui essa troca de penas geralmente ocorre próximo à Páscoa, no mês de março, abril, por aí. Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso, por que trocam as penas, se é por causa da comida, se é por causa de poucas vitaminas, se é por causa do sol. Então acompanhem o vídeo que a gente vai tentar ajudar vocês, a gente vai tentar esclarecer vocês sobre essas dúvidas, sobre a muda de penas das aves, que no caso aqui é das nossas galinhas. Acompanhem o vídeo. Aqui no nosso criatório, pessoal, a troca de penas ela começou a acontecer esse ano mais cedo. Eu acho que lá pelo mês de fevereiro, enfim, já as galinhas começaram a trocar de pena. Mas geralmente é o período da quaresma, é uns 40 dias antes da Páscoa. Mas isso é muito relativo, eu acho que depende muito de região para região, depende da temperatura, do clima, mas aqui elas começaram bem cedo esse ano. Tem um texto muito interessante que eu achei aqui no vetprofissional.com.br, que eu vou ler algumas partezinhas para vocês, para a gente compreender melhor o que significa essa muda de penas das galinhas, tá bom? Bom, o texto diz assim, ó, diz que a muda anual é uma ocorrência natural, caracterizada pela perda de penas do corpo da ave e por um descanso ou pausa na produção de ovos. As aves nesse estado tornam-se fotorrefratárias, ou seja, não respondem aos estímulos luminosos, perdem o apetite e têm o peso corporal reduzido. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são do nosso criatório, da quantidade de penas que a gente recolhe bastante, aí, quase que toda semana, que as galinhas estão perdendo, né? E geralmente isso acontece mais com as galinhas que estão colocando ovos. Vamos lá, a muda de penas pode ser entendida como o período em que as aves terminam o ciclo reprodutivo e estão esgotadas. Por isso é um período de descanso, onde as aves não cantam para poupar energia para formar o novo empenamento. Então é um período que elas param de colocar ovos, elas focam toda a energia dela nessa produção das penas novas que estão caindo. Essas que vocês estão vendo em grande quantidade no chão. Em criações de poedeiras, esperar a ocorrência natural da troca de penas não é viável ao produtor, pois além de não haver produção por um período muito grande, o que representa prejuízo, cada ave entraria em muda em momentos diferentes, tornando ainda mais complicado o manejo. Por isso, os produtores geralmente descartam os lotes ao final do primeiro ciclo de produção, substituindo-os. Mas é claro que a gente tem um criatório em casa, né, mais rústico, a gente busca outros recursos para que a galinha não pare totalmente de colocar ovos, né? Então existem algumas maneiras assim, ó, de a gente complementar a alimentação, dar um reforço na água, para ela ter mais energia e não gastar toda a energia trocando de penas e parando de colocar ovos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que eu possa ler para vocês aqui. Na natureza, as aves elas sofrem periódicas trocas de penas ao longo da vida. Essas trocas acontecem depois de um ciclo de produção que dura cerca de 1 ano. Ou seja, elas ficam 1 ano colocando ovos e depois elas param uns 4 meses ali, né, para trocar de penas, e geralmente nesse período elas param de colocar ovos. Então aí que é bacana vocês seguirem essas dicas que a gente vai dar para vocês. Ao final desse processo, o aparelho reprodutor das aves rejuvenesce e elas voltam a produzir ovos, atingindo até 80% da produção do primeiro ciclo.
A gente percebe também que tem alguns pintos, assim, ó, que já não são pintinhos, são maiores, que eles também estão trocando de penas, né? Então, se vocês perceberem nos vídeos que a gente está colocando aí para vocês, tem alguns pintos que eles estão bem depenados, estão trocando de penas também. E é claro que eles não estão reproduzindo ainda, mas estão trocando de penas. Principalmente os Brahmas, que é esses que a gente mostra mais nos vídeos. Eles trocam muito de pena, então estão bem feios os bichos, né? E aí esses pintinhos mais novos que vocês estão vendo agora, ó, esses aí não estão tendo problema nenhum, tá bem tranquilo, a gente não vê pena no chão do viveiro, né? Realmente acontece com os pintinhos que já estão indo para adolescência, para a fase adulta, e as galinhas que já são adultas e que colocam ovos. Bom, o que a gente faz então? A gente usa na água este produto aí, né? Então tem na bula a quantidade certa para a quantidade de litros d'água, quantas gotas, que é o VitaGold potenciado, que é bem bacana, ele dá uma fortalecida, né, nas galinhas, a questão da energia também. E além disso a gente dá uma fortalecida na ração das galinhas. Tem alguns produtos que a gente pode colocar que também ajuda a galinha a fortalecer toda essa produção dela. Farinha de osso, que é rica em cálcio, né, que a gente acha facilmente nas agropecuárias aí, e outras substâncias. É claro que não vai resolver 100%, né, pessoal, mas já dá uma ajuda para a galinha. Ela vai diminuir a produção dela, mas não vai parar de colocar ovos, né? Então a gente não vai ter aquela parada total assim, vai diminuir um pouquinho, mas não vai ser tanto. E nesse período também a gente tem que cuidar que as galinhas elas gostam muito de bicar as outras, arrancar as penas, daí sai um sanguezinho ali, elas já vão bicar e isso pode acontecer também. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Vocês podem curtir, comentar, e quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve e a gente vai aprendendo juntos e trocando ideias. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.